Gênesis capítulo 1. Esse é o quarto sermão no capítulo 1 de Gênesis. Primeiro nós vimos o que significa os primeiros versículos, onde Deus cria as regiões celestiais invisíveis e a região material visível, ou seja, o céu e a terra. Depois nós vimos a importância e o significado do Espírito pairando sobre toda a criação informe e vazia. A gente viu o que é a terra ser informe e vazia e como isso aponta para os nossos pecados. Nós vimos também os 7 dias da criação, semana passada, e hoje nós vamos ver a criação do homem e da mulher. Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 31. Vamos achar? Gênesis 1, a partir de 26, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Então Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais e todas as sementes, dos quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto e dê semente, e eles os servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foi-se tarde de amanhã, o 6º dia. Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos fazer mais uma breve oração, rapidamente, nós já iniciamos a mensagem. Senhor, em uníssono com a oração do nosso pastor Kaique, rogamos que o seu Espírito neste momento encha nosso ser, nosso coração, iluminando os olhos da nossa mente para que possamos entender a sua palavra, entender quem o Senhor é, quem nós somos em Cristo Jesus e quem nós somos também fora de Cristo Jesus. Ó Deus, que o seu Espírito venha a santificar nossas afeições, emoções, sentimentos, para que possamos amar a sua palavra e amar ao Senhor acima de tudo e odiar os nossos pecados. E que o seu Espírito conceda o seu poder, a nossa vontade, as nossas mãos e pés, para que possamos não apenas entender a sua palavra, não apenas desejá-la e amá-la, mas colocá-la em prática, ó Deus, para que possamos vivê-la e encarná-la em nossa existência. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, na manhã de hoje nós iremos perguntar e responder uma das perguntas mais essenciais e fundamentais de toda a nossa existência humana. A gente vai perguntar, e nós já fizemos isso com a leitura do Salmos 8, a gente vai perguntar o que é o homem, o que é a mulher, o que é a humanidade, o que nós somos enquanto seres humanos, enquanto criaturas de Deus. Essa é uma das perguntas mais fundamentais e mais centrais da nossa existência, porque a gente precisa conhecer quem nós somos. Você precisa conhecer quem você é e o que você é dentro de toda essa magnitude que é o universo, de toda essa magnitude que é a história da humanidade. Você precisa saber quem você é enquanto indivíduo e o que te constitui, qual é a sua identidade enquanto ser humano e enquanto indivíduo. E o texto de Gênesis responde isso quando o salmista Davi pergunta ao Salmo 8 o que é o homem. Ele imediatamente cita e volta para Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, que diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, a narrativa de Gênesis, como quase todos os livros da Bíblia, ela tem um quê? Ela tem um aspecto de polêmica. Moisés está escrevendo aqui para os israelitas que saíram do Egito, a segunda geração, e ele está, ao mesmo tempo que ensinando verdades, ele está combatendo narrativas contrárias. As narrativas do Egito, da Mesopotâmia, dos povos ao redor, dos povos que eles iam entrar lá em Canaã, para mostrar que eles tinham falsas narrativas e falsas concepções sobre Deus, sobre o mundo e sobre nós enquanto seres humanos. Irmãos, as narrativas do mundo antigo a respeito da criação do ser humano é absolutamente oposta à narrativa de Gênesis.
Algumas narrativas no Egito, na antiga Babilônia, vão dizer que nós, seres humanos, fomos criados a partir das lágrimas dos deuses. Ou seja, algum deus, de forma muito triste, muito trágica, aconteceu alguma coisa na existência dele, ele chorou, e essas lágrimas, a partir dessas lágrimas, dessa tristeza, dessa depressão divina, foi formado a humanidade, o ser humano. Uma outra narrativa ainda vai dizer que nós somos criados a partir do sangue dos deuses. Então é muito comum na narrativa antiga que os deuses entrem em conflito, e a partir do ferimento de um desses deuses, o sangue escorrido, pega-se esse sangue e cria-se então ali o ser humano. E ainda uma outra narrativa fala que a gente foi criado da carcaça de algum Deus que morreu, pegou lá aquela podridão divina e se formou a humanidade. O que essas narrativas estão ensinando para nós e para aquele mundo antigo? Que a existência humana é uma tragédia. A existência humana é algo para ser lamentado e não celebrado ou comemorado. A existência humana é algo de pior que existe em toda a história, em toda a criação. É assim que os povos antigos encaravam a existência. Como é que você vai ficar feliz, alegre e exultante quando você sabe que a sua própria origem é trágica, é triste? Ou seja, os deuses não queriam te criar, além de você não ter pedido para nascer, os deuses não queriam que você nascesse, mas a partir de uma necessidade, de uma tristeza, de um sangue, de uma luta, de uma batalha, de uma guerra divina, você foi criado e aí se vira com a carga e o peso da existência trágica que é o mundo antigo. Mas nós transformamos para as narrativas modernas, não é diferente, não é mesmo? Se nós adotarmos uma cosmovisão ateísta, nós viemos do nada e vamos para o nada. Ou seja, entre o nada antes do Big Bang e o nada depois da extinção do universo, tudo que nós fazemos aqui é sem sentido, é desprovido de valor. O que importa eu viver uma vida moral ou viver uma vida licenciosa, ou eu preservar a vida de alguém, ou matar alguém, se no final das contas tudo vai ser extinto, ninguém vai sequer lembrar, e não vai ter ninguém para lembrar de nada do que nós fizemos aqui. A existência humana, ela ganha de novo esse tom cinza de insignificância, de tristeza, de um absoluto nada que nos espera e que nós viemos dele. É por isso que a partir da chamada morte de Deus, com Nietzsche e outros filósofos, o mundo acabou ganhando esse tom cinza. A depressão começou a aumentar, porque se você viver isso de forma consistente, não tem como suportar a existência. Eu sempre cito um dos Nobel da literatura do século passado, Albert Camus, francês. Ele diz: olha, a existência não tem valor, não tem sentido. A única escapativa é o suicídio. Ele mesmo fala isso no seu livro sobre o mito de Sísifo. Mas se nós adotarmos também uma narrativa da mudança de uma espécie para outra, do evolucionismo darwinista, o ser humano também é rebaixado a uma espécie de animal desenvolvido. Ou seja, nós somos apenas um animal, a gente veio do macaco, e a gente teve sorte de, aleatoriamente, pelo destino cego que guia os cegos, nós somos apenas outros animais. Não existe nenhuma diferença entre um macaco, um animal, um cachorro e a existência humana. A gente vê isso na prática hoje, me vê a mente agora, nas pessoas amando e cuidando mais do seu pet do que dos seus próprios filhos, pais, mães, irmãos, chamando os pets de filhos. Por quê? Não apenas como um carinho, que não é errado, mas como um rebaixamento do ser humano, a narrativa de que nós somos apenas animais que pensam. Mas a narrativa bíblica, irmãos, é o extremo oposto. E deixa-me dizer algo com muito cuidado para vocês. Muito cuidado. É impossível exaltar mais o ser humano do que a narrativa bíblica. Todos nós aqui odiamos narrativas que colocam o homem no centro. Isso é verdade. Todo e qualquer tipo de humanismo que exalta o ser humano é diabólico. Isso é verdade. Mas, irmãos, entendendo corretamente Gênesis 1:26, é impossível alguém imaginar, criar ou inventar uma narrativa que coloque o homem no status
mais elevado do que Gênesis 26. Nós somos criados à imagem de Deus. Qual que é a mentira da serpente e a mentira do humanismo? E a mentira de toda a história da idolatria? É que nós podemos ser iguais a Deus. Aí você pensa, bom, ser igual a Deus é a máxima. Não é ser criado à imagem dele, é ser o próprio Deus, é a máxima. Mas não é a máxima porque isso é uma mentira. Porque é impossível uma criatura se tornar como o Criador. E, pasmem, para nós sermos como Deus, entre aspas, aqui na enganação da serpente, Gênesis 3, como a gente vai ver semana que vem, é preciso uma desassociação de Deus conosco. É preciso uma separação de Deus conosco. Conhecer o bem e o mal como Deus conhece é nós julgarmos o que é o bem e o que é o mal a partir de nós mesmos e não a partir de Deus. É sermos autônomos, nossas próprias leis nos regendo. Mas quando nós fazemos isso, nos separamos de Deus para sermos pequenos deuses, nós não estamos nos elevando, nós estamos matando a própria possibilidade de dignidade humana. Nós estamos nos divorciando da fonte da vida, da luz, da alegria, da paz e do amor que é o próprio Deus. E quando nós assumimos essa posição autônoma de existência a partir das nossas próprias vontades, desejos e pensamentos, nós caímos na morte. Isso é diminuir, porque nós somos pequenos, limitados, influenciados, pecadores. E nós vivemos a partir disso. Você está se rebaixando. Mas a partir do momento que você vive a palavra e a vontade de Deus, você está retomando a narrativa de Gênesis, de que nós somos criados à imagem de Deus, portanto, somos colocados no lugar mais elevado da criação de Deus. A criação do ser humano, do homem e da mulher iguais, é o ápice da criação. Não é o sol, a lua, as estrelas, não é o oceano em sua vastidão, a terra em sua exuberância e frutificação. É esse pequeno bonequinho revivado que é o ser humano. Essa é a grande narrativa de Gênesis, que coloca o ser humano acima de toda a criação, apenas abaixo de Deus. O que é o homem para que ele te lembre? Se fizesse um pouco menor do que os anjos, mas o coroaste de glória e de honra. Ou seja, os anjos não foram coroados de glória e de honra, só o ser humano foi. E o que é então a imagem de Deus? Nós vamos ver três coisas essa manhã sobre o que significa, dentro da narrativa de Gênesis 1:26, de toda a Bíblia, o que significa nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu vou usar as categorias que eu entendo que fluem do texto e da Bíblia, ao qual Calvino vai chamar de os três ofícios de Cristo. Ou seja, ser imagem e semelhança de Deus é nós sermos reis, ser imagem de Deus é nós sermos sacerdotes, e ser imagem de Deus tem uma função profética. Reis, sacerdotes e profetas. É isso que Jesus é. Ele é rei dos reis, sumo sacerdote e o último profeta. E nós, por estarmos unidos a Jesus, nós também somos restaurados à imagem de Deus. Nós somos reis, sacerdotes e profetas. Amém? É assim que vamos caminhar esta manhã. Vamos ver de novo Gênesis 1:26. Gênesis 1:26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança são sinônimos, não são duas coisas distintas. Shemen e Debut em hebraico, é um paralelismo, é uma poesia mostrando que são duas coisas iguais. E ser imagem é ser semelhança de Deus. Continuando o texto, o primeiro verbo de mandamento que existe para o homem e para a mulher é domine. Domine eles sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O verbo dominar é um verbo real, rege, ou seja, domine a criação como o rei da criação, sujeita ela a você, a Adão e Eva. Ou seja, o homem foi coroado de honra e de glória como o rei da criação visível de Deus.
tem como imaginar algo mais elevado, não existe algo nada mais elevado dentro de uma sociedade antiga, a qual Gênesis está inserido, do que você ser um rei. Ser um rei é o ápice da criação, é você se dominar, tudo está sujeito aos seus pés. Mas Adão não é um rei absoluto. Adão e Eva eram rei e rainha vassalos, debaixo do rei suzerano e soberano, que é Yahweh, Yahvé, o Deus criador de todas as coisas. Ou seja, era para Adão e Eva reinarem debaixo do reinado de Deus e trazer esse domínio de Deus sobre toda a criação. A gente viu nas semanas passadas que quando Deus cria tanto a região celestial, os céus invisíveis, quanto a região visível, Ele está criando o seu reinado. Ele está mostrando que Ele é o rei da criação, que Ele domina a criação. E quando Ele dá nome para a criação, isso é luz, isso é sol, isso é isso, isso é aquilo, Ele está mostrando que Ele tem domínio. Tudo é vassalo de Deus, tudo está debaixo da ordem absoluta, da palavra real do Rei do Universo, que é o próprio Deus. Deus somente é Rei, soberano e único. Pai, Filho e Espírito reinam sobre sua criação e criam a sua imagem, colocando ela no Éden, no jardim, para que essa imagem dele, da Trindade, pudesse expressar esse domínio amoroso e gracioso e abundante, alegre e feliz do seu Criador a partir de todo o mundo. Então a primeira coisa que Moisés coloca para nós aqui é que a imagem de Deus, ela domina, ela é real, no sentido régio, no sentido que Adão e Eva eram o rei e a rainha da criação. Isso precisa ficar fundamentalmente claro para nós. E qual era o papel de dominar de Adão e Eva? Deus, como rei do universo, Ele trazia cada aspecto da sua criação para julgamento. E como Ele mesmo criou, a gente já viu nas semanas passadas, o julgamento era sempre o quê? Positivo. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. E quando Ele cria o homem e a mulher, diz: isso é muito bom. Ele não apenas está expressando uma opinião, Ele está expressando um julgamento divino sobre a criação. E quando Deus julga toda a sua criação, bom, bom, bom e muito bom, Ele entra no sábado, no descanso sabático, no sétimo dia, Ele descansa. E a gente viu na semana passada que descansar não é cessar das atividades, mas é o descansar de um rei. E o que é o descansar de um rei? Como nós vimos, o rei derrota os seus inimigos e agora ele se assenta no trono e ele descansa no sentido de ele ter paz para governar toda o seu reinado. Aqui Yahvé, ele se assenta no seu trono, não há mais caos, não há mais desarmonia, não há mais a terra sem forma vazia, está tudo uma belezinha, uma perfeição, e ele se assenta para reinar. É um descanso de um rei, é uma paz de um rei que organiza o seu reino, e agora sim ele pode governar de forma apropriada e adequada e benevolente e amorosa. Adão, irmãos, e Eva eram para fazer a mesma coisa. Era para exercer juízo sobre a criação. E sobre o que Adão e Eva para exercer juízo? Sobre a serpente. Como eu falei para vocês no começo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando essa expressão, conhecer o bem e o mal, é usada depois na Bíblia, é sempre usada para os juízes e para os reis de Israel, para julgar o que é bom e o que é mal. Quando Salomão pede sabedoria para Deus, ele usa e cita Gênesis 1 e 2 aqui, e ele pede sabedoria para ele poder discernir e julgar entre o bem e o mal, para ele poder julgar corretamente o povo de Deus. Salomão tinha essa consciência de que, olha, Adão, ele quis julgar o bem e o mal a partir de si mesmo. Eu não quero isso, eu quero a sabedoria de Deus para que eu possa julgar o bem e o mal a partir da vontade de Deus, não da minha. Então, conhecer o bem e o mal é isso. E debaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali é o tribunal, ali é o lugar que era para ser o quê? O julgamento final. Adão e Eva eram como reis e rainhas da criação, era para julgar a serpente, derrotar a serpente, expulsá-la do jardim e fazer o que depois? Entrar no descanso sabático como reis e rainhas
e governarem o Éden. O julgamento final era para ser sido aqui, irmãos, em Gênesis 2:3, debaixo da árvore do julgamento do bem e do mal. Adão e Eva falham nesse julgamento, em exercer juízo em sincronia e paralelo com a vontade de Deus, e eles caem. Esse aspecto real, régio da humanidade, ele é corrompido. Agora nós exercemos domínio sobre a terra, não como Yahvé, de forma amorosa, benevolente, misericordiosa, graciosa, mas de forma tirânica, de forma pecaminosa, de forma abusiva. O próprio relacionamento de Adão e Eva se rompe ali. O homem dominaria a sua mulher não se sujeitaria a ele. E o aspecto real, ele não é perdido, ele é corrompido na humanidade. E toda a narrativa do Antigo Testamento mostra, vez após vez, o homem querendo reinar com um poder não lhe cabe, com um poder abusivo. E até hoje, até a vinda de Cristo, nós vamos ver o homem e os homens tentando se levantar como dominadores e piedosos sobre a terra. Israel é chamado por Deus para começar a restaurar o seu reino na terra, como um tipo e uma sombra do reino que viria. E Deus diz: olha, vocês são reis e sacerdotes meus, um reino de sacerdotes. Israel peca e falha de novo. Israel é como se fosse um Adão corporativo, um Adão social, uma comunidade de Adão. E eles recapitularam a queda de Adão. Adão e Eva pecam, Israel peca e vai para o exílio. Ele vai ser dominado, mas no exílio Deus promete um que viria, que seria a imagem e semelhança de Deus, que seria o Filho do homem e que dominaria sobre a terra. Cristo já nasceu com a imagem e semelhança perfeita de Deus. Onde está o nascido rei dos judeus? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cristo é o rei. Não apenas como Deus, rei do universo, mas como o homem. Ele recapitula e retoma aquilo que o primeiro homem caiu e pecou. Cristo restaura a própria imagem de Deus e a própria função real, régia da humanidade. E todos aqueles que creem em Cristo, nós temos esse aspecto da imagem de Deus restaurado em nós. O próprio João em Apocalipse 5 diz que Cristo morreu para nós e conquistou para Deus reis e sacerdotes para nós reinarmos sobre a terra. E a grande pergunta prática para nós, dentro desse primeiro ponto, e encerrando esse primeiro ponto, é: como nós, enquanto imagens de Deus restauradas, exercemos a nossa função como reis e rainhas agora, nessa presente era paz? Existe uma tentação em toda a história do cristianismo de exercer essa realeza de forma inapropriada, de forma a olharmos para Jesus, a destra de Deus, reinando sobre tudo, e dizer: nós devemos também reinar igual Cristo reina. Então surge no século 4 e 5 Constantino e coloca ali o reino físico cristão sobre Roma. E a gente sabe a tragédia e a desgraça que é o cristianismo querer tomar posse do Estado para reinarmos de forma física e literal e triunfalista sobre a terra. Porque afinal, vamos dizer, Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus e ele reina de forma absoluta. E existem muitos cristãos, até mesmo cristãos reformados hoje, que vão dizer o seguinte: olha, nós precisamos restabelecer o reino físico de Deus na terra. Nós precisamos tomar conta do Estado, tomar conta de todas as áreas da existência humana, social, e trazer o reino de Deus à terra, de forma física. Qual que é o grande erro disso, irmãos? É que nós estamos no ainda não. O ainda não consumado. Nós devemos reinar na terra como Cristo reinou enquanto Ele estava na terra, não depois que Ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Nós devemos reinar como Cristo reina hoje, apenas quando nós entrarmos na nova criação consumada. Aí sim, o
reino de Deus será consumado e plenamente estabelecido. Mas nós reinamos hoje da forma como Cristo reinou antes da sua ressurreição. E como Jesus reinou antes da ressurreição? Através da cruz. Ele reinou através da cruz. O Messias crucificado, torturado, triturado na maldita cruz romana, é o modo como ele reina. Na cruz ele não é apenas um espantalho ridicularizado, ele é rei. A todas aquelas blasfêmias, a coroa de espinhos, o manto ensanguentado, as chicotadas, todo aquele espetáculo horroroso, tem uma ironia por trás. Ok, vocês estão blasfemando e zombando daquele que está pendurado ali como rei, mas ele é de fato o rei, e ele reina a partir da cruz. Portanto, de forma bem prática, como nós somos reis e rainhas hoje, e enquanto a história durar, nós somos reis e rainhas cruciformes. Nós demonstramos o reinado de Deus com humildade, humilhação, amor sacrificial, amando e dando a nossa vida para o próximo. Isso é ser imagem de Deus hoje, ser rei e rainha hoje. Não é subir num pedestal, não é acreditar na teologia da prosperidade, teologia do coach e todos esses arrotos do inferno. É você morrer na cruz. O seu cetro é a cruz que está pesando no seu ombro. Isso é ser rei e rainha hoje. E querer ir além disso é você não entender que Cristo ainda não voltou. É você deixar o seu ego e o seu orgulho falar mais alto, querer dominar sobre a terra de forma tirânica, da mesma forma que os ímpios, apenas com uma roupagem religiosa esdrúxula. Essa é a primeira parte. Segunda parte, nós não apenas somos reis. Adão e Eva não é apenas rei e rainha, mas Adão e Eva eram sacerdote e sacerdotisa do Éden. Ou seja, aí todo mundo no mundo antigo sabia que imagem tinha um aspecto litúrgico, um aspecto cultico, um aspecto religioso. Onde se colocam as imagens dos deuses? No templo. E essa é uma verdade, é uma fala corrompida de uma verdade. Deus cria todo o universo. Nós vimos semana passada e semanas atrás que quando Deus entra no seu descanso, Ele entra no seu templo. Ou seja, Ele habitava o reino celestial com os anjos, que era o seu templo, a gente viu no primeiro sermão. Agora todo o universo físico é o seu templo, ou seja, todo o universo louva e glorifica a Deus. Esse é o propósito para o qual o universo foi criado. E todo mundo sabia que quando uma divindade entrava no seu descanso, ela entrava no seu templo. Então quando Deus forma ali o jardim do Éden, Ele está formando um mini templo, um templo em miniatura, para que a sua imagem, o seu representante louvasse ao seu nome ali. Imagem e semelhança de Deus é um aspecto também sacerdotal de Adão e Eva. Vejam comigo o capítulo 2 de Gênesis, verso 15, Gênesis 2,15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. Ou seja, essas duas palavras, irmãos, cultivar e guardar, elas só aparecem juntas na Bíblia para falar dos sacerdotes do templo. Os sacerdotes, eles cultivavam e guardavam o templo. E a palavra cultivar tem um tom de culto, de tornar algo cultico para Deus. Ou seja, não é para permitir nenhuma impureza no tabernáculo e no templo de Israel. Da mesma forma, Adão e Eva eram para guardar o jardim, para cultivar o jardim do Éden, como sacerdotes. E de novo, mesmo nesse aspecto sacerdotal, o que era para eles fazerem? Guardar o jardim da serpente. Não deixar nada impuro entrar no santuário, no templo, no local de habitação e de culto a Deus. Era para eles, como sacerdotes, expulsarem a maldade, a impureza que era a serpente, que é o próprio diabo,
e tornar aquele lugar absolutamente santo e puro e livre de qualquer mácula. Essa era a função sacerdotal e imagética de Adão e Eva. Ou seja, como que Adão e Eva refletiam Deus, eles refletiam Deus como reis, debaixo do reinado de Deus. E eles refletem a Deus agora no seu aspecto de santidade, de culto, mas não como criadores, como criaturas. Quando Deus entra no seu templo, é para ele ser adorado por todas as coisas. Quando Adão e Eva são colocados no templo, jardim, que é o Éden, é para eles levarem todas as coisas, e eles mesmos, numa sincronia, em uma orquestra absoluta, a louvarem o Criador, a louvarem a Deus. Isso é ser sacerdote, é sermos mediadores de um culto a Deus. Eles falham e a humanidade começa a cultuar a própria serpente. A humanidade começa a cultuar a si mesma. A humanidade começa a cultuar qualquer lugar e canto da criação, ao invés de louvar e adorar o próprio Criador e Deus de todas as coisas. O aspecto sacerdotal não é perdido, ele é invertido. Em vez de nós amarmos e adorarmos a Deus, nós amamos e adoramos qualquer outra coisa além da criação. E quando o homem adora a criação, isso é uma sacada da idolatria, irmãos. Ele está se colocando como Deus, ainda que ele adora outra coisa. Por quê? Ele é superior a toda a criação. Ou seja, se eu começar a adorar esse pedaço de ferro aqui como a minha divindade, não vai demorar muito tempo para eu perceber que, olha, eu sou superior a isso daqui. E esse Deus que eu estou adorando precisa me servir. Eu me coloco de novo na posição de divindade de Deus. Em outras palavras, todo pecado, ele flui e ele vai para a adoração do ser humano enquanto ser humano. Quando você adora o sexo, o dinheiro, o poder, a fama, alguma pessoa, alguma religião, alguma tradição, no fundo, você está adorando a si mesmo, porque você é superior a essas coisas. Cristo, ele restaura esse aspecto sacerdotal e ele se coloca como nosso sumo sacerdote. Em João 17, ele tem aquela oração sacerdotal ao qual ele ora por nós, para que nós fôssemos restaurados à imagem de Deus. Em Hebreus, todo o livro de Hebreus mostra que Jesus é o sumo sacerdote. E como rei, ele não é apenas rei, mas ele é servo. Como sacerdote, ele não é apenas um sacerdote, ele é o próprio sacrifício que é oferecido no altar da cruz, na montanha do Calvário. Ele é rei e servo por causa da queda, e ele é sumo sacerdote e sacrifício por causa da queda e dos nossos pecados. Nós somos restaurados à imagem de Deus em Cristo, e esse aspecto sacerdotal, ele é restaurado em nós. Nós agora somos todos sacerdotes, não é apenas o pastor que é sacerdote, como o contexto católico e evangélico vão falar para nós. Não, o pastor ou o padre é o sacerdote, é ele que vai mediar a minha relação com Deus. Não, todos nós somos sacerdotes, todos nós temos acesso à presença de Deus através de Cristo, e nós mediamos a presença de Deus para o mundo e para as pessoas, e nosso papel é trazer as pessoas e a humanidade aos pés da cruz para louvarmos a Deus juntos, como um sacrifício agradável a Deus. Algumas narrativas que permeavam o contexto de Moisés e dos israelitas diziam que o ser humano foi criado como escravo das divindades, mas não no sentido bom, como nós somos escravos de Cristo, porque o nosso Senhor é bom. Os deuses, eles eram maus e caprichosos. Tinha algumas atividades e alguns trabalhos que eram essenciais para que as divindades continuassem vivas. E essas divindades, elas cansavam desse trabalho. Cansavam e cansavam. E por isso as divindades criaram o ser humano para poder realizar esses trabalhos últimos, para que as divindades pudessem descansar e continuar existindo.
Portanto, o culto aos deuses antigos era essencial para que as divindades continuassem a existir. As divindades dependiam do ser humano. Vejam de novo a reversão irônica da idolatria. Mas Adão e Eva não foram criados como escravos nesse sentido. Foram criados como sacerdotes. E o trabalho no Éden não era escravizado, era um deleite. E o Éden era para ser espalhado e cultivado e trabalhado até os confins da terra. E a imagem sacerdotal de Deus era para ser refletida em todo o mundo. E a glória de Deus enchesse toda a terra de forma final. E é para isso que nós somos chamados. Terceiro e último lugar. Existe também uma função profética aqui em Adão e Eva. Reparem que uma das principais características de Deus aqui em Gênesis é que Deus fala. E Ele cria todas as coisas falando. Haja, haja, haja. Ele cria todas as coisas com significado, e com propósito, e com essa carga toda e maravilhosa de sentido. E uma das primeiras coisas que a imagem de Deus faz é dar nome à criação. Não apenas no aspecto real, como reis, mostrando que Adão dominava sobre as criaturas, dando nome para elas, mas também mostrando e imitando Deus na forma comunicativa. Irmãos, vamos gravar isso de uma vez por todas no nosso coração. O que é ser um profeta na Bíblia? É ser alguém que vive e que proclama a palavra do pacto de Deus, a palavra da aliança. Isso é ser um profeta. Ok? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os 12 profetas menores, chamados menores, o que eles faziam? Eles pegavam os escritos de Moisés, os 5 primeiros livros, e diziam para Israel pecadora: olha, essa é a palavra de Deus. Deus fez um pacto com vocês, e se vocês quebrarem esse pacto, vocês vão para o exílio, vocês vão ser destruídos. Mas se vocês se arrependerem, vocês vão ser restaurados. Por quê? Porque o próprio Moisés já falava. E Moisés, como profeta arquétipo, ele mesmo falava as palavras pactuais de Deus. Ele vai no Monte Sinai e não começa a inventar as coisas. Inventar, nossa, fulano ali no meio de Israel, ele tem um RG tal, e vai acontecer tal coisa com ele. Coisa mais ridícula que essa não existe. Moisés, como profeta, sobe no Monte Sinai para receber a própria palavra e o mandamento de Deus e o pacto de Deus com Israel e proclamá-la para o povo. Ele desce e ele ensina Israel sobre a palavra de Deus. Isso é ser um profeta. Não é adivinhar o futuro. Existe um aspecto de predição, mas é uma predição pactual, uma predição de aliança. Se você manter a aliança, você vai ser abençoado. Se você quebrar a aliança, você vai ser amaldiçoado e destruído. Irmãos, Deus entra no pacto de obras com Adão e Eva, como sua imagem profética. Ele diz: olha, você pode comer de tudo. E ele coloca Adão em um único teste: mas você não pode comer da árvore do julgamento do bem e do mal. Eu estou traduzindo conhecimento do julgamento para vocês não interpretarem errado. Era um teste para a sua imagem, e ela entraria no descanso eterno. Um teste. Como eu falei para vocês no começo, não tem como ser mais exaltado do que a narrativa bíblica enquanto seres humanos. Tudo foi criado com o sentido último de glorificar a Deus, mas com o sentido penúltimo de funcionar para nós. A gente viu semana passada, quando eu disse que isso é bom, ele está dizendo: isso funciona. Funciona para quem? Não para Deus, porque Deus não precisa da funcionalidade da criação. Funciona para nós. Ele viu o sol e as estrelas, ele diz: olha, isso vai ser como luminares para reger o dia e a noite, para que haja estações, para que haja purificação da terra. Para quê, irmãos? Para que nós pudéssemos nos alimentar e ter o nosso calendário e cultuarmos a Deus em nosso cotidiano. Tudo foi criado para Adão e Eva. Tudo. E eram para eles trazer tudo isso no sentido último, para eles se agradecerem, louvarem e glorificarem a Deus. Um teste.
não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso é do bem de Adão e Eva, porque não eram para eles serem autônomos, porque a autonomia leva à destruição, é para eles se sujeitarem ao mandato de Deus. E Adão, como profeta, era para proclamar as palavras desse pacto para a mulher, sua mulher Eva, e para todos os seus filhos em todas as gerações que viriam. Adão falha como profeta do seu lar. Eva também falha, mas a culpa última aqui é de Adão. Ele não proclama cotidianamente, ele não faz cultos domésticos todos os dias com sua esposa. Eva, quando ela vai citar, e a gente vai ver semana que vem na tentação, ela se perde na citação das palavras do pacto, porque ela não foi ensinada de forma constante pelo homem que havia sido ouvido as palavras da própria boca de Deus. Esse é o sentido profético da imagem de Deus. E quando Adão e Eva perdem isso, nós somos agora falsos profetas. Nós distorcemos cada palavra que sai da boca de Deus. Mentimos, falamos blasfêmias, falamos coisas torpes, ferimos a imagem de Deus que é o nosso próximo com nossas palavras. E acreditamos em tudo quanto é lorota de mentira, de folclore, de fábula, menos na palavra inerrante, infalível e eterna de Deus. Cristo é o último profeta, profeta supremo, em outras palavras. E assim como ele era rei e servo, sacerdote e sacrifício, ele é profeta e ele é a própria palavra que ele está proferindo e profetizando. E todos nós, nesse sentido, somos profetas, todos nós que cremos em Cristo. O que nós fazemos? Nós vivemos e proclamamos a palavra do novo pacto, da nova aliança. Creiam em Cristo Jesus, se arrependam dos seus pecados e vivam uma vida de abundância, de amor, de alegria, de paz interna, de sofrimento externo, de sofrimento interno também, com a esperança da vida eterna. Isso é a palavra profética. Não é invencionista, não é revelacionista, é proclamar as palavras do Pai. E o elemento futuro está aqui em todos os lugares. Se eu falar assim, olha, se você não crer, você já está condenado, e você vai ser condenado no lago de fogo. Isso não é eu falar exatamente o que vai acontecer no futuro dessa pessoa. Se por outro lado você crer em Cristo e abandonar os seus pecados, abandonar a confiança em você mesmo, você já tem a vida eterna agora e na consumação de todas as coisas. Eu estou falando exatamente o que vai acontecer com essa pessoa, e nada mais. Se eu disser, olha, você como cristão vai sofrer, eu estou dizendo exatamente o que vai acontecer com você. É nesses sentidos pactuais que nós somos profetas de Deus. E aproveitando esse gancho no sentido profético, irmãos, o que iria acontecer se Adão e Eva não tivessem pecado? Depois já passo com uma única conclusão prática para nós encerramos. O que iria acontecer se Adão e Eva não tivessem comido da árvore do julgamento do bem e do mal? Eu vou falar para vocês o que ia acontecer. Como reis e rainhas, nós iríamos entrar no descanso sabático de Deus. Mas quando? Como sacerdotes, nós iríamos encher a terra. E como profetas, a palavra de Deus iria transbordar na terra. A glória de Deus iria ser manifesta em todo o mundo. Em outras palavras, não era para o jardim do Éden ficar ali estático, parado, apenas sendo mantido. Não, era para Adão e Eva, repito, espalharem o Éden por todo o mundo e criarem uma cidade-jardim perfeita. Tem um teólogo reformado que vai chamar essa grande cidade de megapolis. Polis é cidade, uma mega cidade englobando o mundo todo. Englobando o mundo todo, trabalhando em pecado, a serpente expulsa, a serpente julgada. Nós floresceríamos numa beleza e numa magnitude inimaginável para nós. Se nós cairmos, conseguirmos fazer essas tecnologias abismais, imaginem nós
sem pecado, o que nós faríamos? E quando essa mega cidade, jardim, templo, fosse instaurada em toda a terra, esse teólogo Ernest Klein vai dizer que haveria uma metapolis. Meta significa transcendente, uma cidade transcendente. O que iria acontecer? Deus, de forma sobrenatural, iria rasgar o véu que separa a dimensão celestial invisível e a dimensão física visível. Os céus e a terra, o local de habitação dos anjos e dos seres humanos, se tornariam uma só coisa, um só reino, um só templo. Você consegue imaginar isso? Como que eu sei disso? Porque é assim que a vida termina. A nova Jerusalém, a nova criação desce em Apocalipse. E agora Deus habita conosco na criação consumada, e os anjos habitam conosco, e nós viveríamos eternamente nesse descanso sabático maravilhoso e eterno, junto com Deus e com os anjos. O véu do nosso olho ia cair, nós veríamos Deus, os anjos, toda a maravilha do templo celestial. Seria uma só coisa, ou seja, a união, o casamento e a amálgama entre os céus e a terra era a recompensa para esse único teste. E assim como nós vimos no segundo sermão, o Espírito pairava sobre a terra, isso é um padrão do que iria acontecer depois. O Espírito aqui é profético, ou seja, ele está pairando sobre toda a criação informe e vazia, porque haveria um dia em que ele encheria toda a criação já em sua beleza perfeita. Essa era a recompensa nossa, de Adão e Eva, e de toda a sua prole, se eles não tivessem pecado. E essa recompensa, se você abandonar os seus pecados, correr para Cristo e viver para Ele, como rei crucificado, sacerdote sacrificado, e como um profeta abnegado da palavra de Deus. Conclusão: nós começamos o sermão essa manhã perguntando de forma bem geral o que é o ser humano. Nós podemos estreitar e personalizar isso. O que é você? O que é você? O que é você enquanto homem, enquanto mulher, enquanto trabalhador, enquanto pai, mãe, marido e mulher? O que é você? Pare um momento para você se fazer essa pergunta. E na Bíblia, essa pergunta não é filosófica abstrata. Na Bíblia ela é funcional. Nós vimos, tem alguma coisa abstrata aqui de alma, corpo, espírito, razão, sentimento, desejo? Não, a imagem de Deus ela é funcional. Nós funcionamos como reis, sacerdotes e profetas. Em outras palavras, quando você se pergunta o que eu sou, eu não quero uma abstração na sua cabeça, eu quero algo concreto. Em outras palavras, você pergunta o que eu sou, de forma mais bíblica, é feita da seguinte forma: como você está funcionando, como você está agindo no mundo. Será que você está reinando de forma pecaminosa sobre as pessoas que estão ao seu redor, sobre as coisas? Será que você está sendo um falso sacerdote, glorificando e louvando a si mesmo, e um falso profeta vivendo como você quer, de acordo com a sua palavra, de acordo com o seu desejo? Ou você está debaixo da soberania, da imagem perfeita de Deus, que é Cristo Jesus, como Rei dos Reis, sumo sacerdote e profeta supremo? Como você está funcionando, meus irmãos e minhas irmãs? Parem para responder essa pergunta. No trabalho, em casa, como você está funcionando? Eu vou deixar isso para você mesmo responder. Vamos orar, tem um momento de oração silenciosa e se arrependa das suas funcionalidades pecaminosas e confesse isso a Deus. Vamos orar, de repente, oração silenciosa.
Senhor, nós confessamos que nós somos pecadores diante de Ti, que todos pecamos e carecemos da Sua glória. O quão trágica é a queda da humanidade, ó Deus. Fomos tirados do lugar mais exaltado das criaturas, da criação, para sermos escravos do diabo, do pecado e da miséria. Fomos privados da glória do Senhor, que enchia Adão e Eva e o Éden, e comemos essa comida estragada, que é a glória humana. Confessamos diante de Ti nossas misérias, nossos pecados, nossas funções erradas. Confessamos que queremos dominar nossas mulheres de forma tirânica, os nossos maridos de forma tirânica, os nossos filhos de forma pecaminosa. Confessamos nossa letargia e preguiça e amnésia em sermos sacerdotes que adoram ao Senhor, nossa prontidão em adorarmos a nós mesmos, nossa prontidão em falar de nós mesmos, em centralizar a nós mesmos. Confessamos que somos ludibriados pelo falso profeta, das falsas religiões, das falsas narrativas que nós mesmos criamos. A nossa queda é tanta que o Senhor mesmo, que é o Rei do Universo, o Senhor do tempo, aquele cujas próprias palavras, de tão puras, criaram todas as coisas, como luz, bondade e vida, o Senhor mesmo precisou se encarnar e recapitular, e restaurar, e reconquistar aquilo que nós perdemos e não podemos recuperar por nós mesmos. Que o Senhor venha trazer todos nós aqui que ouvimos a Sua palavra essa manhã debaixo da autoridade amorosa, sacrificial de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele seja engrandecido, que Ele seja exaltado, e que nós venhamos a ser humilhados debaixo da Sua poderosa mão. Em nome de Jesus, nosso